Hoje eu queria falar um pouquinho sobre crise de pânico. Já ouviu falar? Sabe aquela sensação que você tem de que você tá suando absurdamente, de que você tá com palpitação, teu coração tá acelerado, o chão abriu, você tá desmoronando, com tremor e uma sensação louca de que você vai morrer, infartando? Quando você chega lá no hospital, no médico, o médico diz pra você: você não tem nada, você vive uma crise de pânico. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A crise de pânico são episódios intensos que a pessoa tem, que realmente desencadeiam nela uma série de sintomas que faz ela acreditar que ela está desmoronando, que tudo está acabando para ela. Geralmente são pessoas que vivem um controle muito grande da vida. São pessoas que têm uma necessidade de controlar tudo, de lidar com todas as situações, com tudo sobre a vida dela e sobre a vida do outro. E é muito interessante, por quê? Porque a pessoa acaba sofrendo em função disso. Nossa, a minha mãe, ela tem um problema do coração. E aí a pessoa fica o tempo inteiro: "Mãe, você tomou remédio? Mãe, você não pode fazer tal coisa". E a mãe fala: "Para, me deixa, eu tô bem". Mas a pessoa vive um medo tão intenso de perder aquele ente querido, que acaba desencadeando uma angústia, um sofrimento tão intenso para ela, que ela entra em pânico. Ou situações do dia a dia, por exemplo, pessoas que vivem um estresse muito grande no trabalho, na sua vida emocional, na sua vida social, e que ela se depara com a ideia e a realidade de que ela não consegue, de fato, ter domínio, controle sobre todas as situações, porque por mais que ela faça, o outro vai fazer o que ele quer. Por mais que ela faça, circunstâncias externas também existem e que podem afetar totalmente o resultado daquilo que ela imaginou ou que ela queria. E aí aquilo vai provocando nela um desgaste, um estresse tão grande que chega um determinado momento que qualquer situação vira gatilho. E este é um dos grandes pontos, né? O gatilho que a gente pode viver em qualquer situação do dia a dia e que escancara para a gente essa verdade de que a gente não tem esse domínio sobre a vida, a gente não tem esse controle. Então vem essa sensação de impotência muito grande. A pessoa ela se sente muito impotente diante da vida, dos problemas, das relações e ela não consegue fazer nada. Isso traz para ela uma sensação de desespero. Ela não consegue, né, se controlar diante disso e vem através dessa ansiedade. Porque a ansiedade é quando a gente fica tentando encontrar soluções antecipadamente, né? Então a gente tem ali um problema, uma situação que vai acontecer no futuro, eu fico trazendo para o agora e tentando imaginar, e tentando solucionar, e tentando lidar com ela, mesmo coisas boas, eu fico trazendo e tentando viver tudo agora. Isso é uma ansiedade. E quando você se depara com uma realidade de que nada disso funcionou do jeito que você tinha imaginado e que a coisa é muito maior e que geralmente você não conseguiu ter um domínio, um controle sobre aquilo, pode ser um grande gatilho para desencadear uma crise de pânico. E é muito interessante quando a gente vê as pessoas vivendo isso, sentindo isso, porque de fato elas acham que elas vão morrer, o que é muito interessante, porque que ela a sensação dela de impotência da vida é tão grande que é como se ela não valesse nada. E aí ela traz para o corpo dela a ideia que vem dessa produção de pensamento negativo, né, desse emocional que domina esse racional e faz com que ela, de repente, traga para ela a ideia de morte, de fim. Ela vai pôr um fim em tudo aquilo. Né, a vida está pondo um fim nela, porque na verdade é a sensação máxima da impotência, de você não conseguir viver e lidar com aquilo do jeito que você tinha se preparado. As pessoas que vivem crises de pânico, que são pessoas muito ansiosas e pessoas muito controladoras, são pessoas que vivem em estado de ameaça constante. As pessoas ficam até obcecadas com essas ameaças. Ela tem que estar pronta para tudo o tempo inteiro. Nossa, se vier um relatório do meu chefe negativo, eu vou responder isso, aquilo, eu vou falar assim, eu vou justificar dessa forma. Nossa, se o meu namorado fala para mim que semana que vem ele quer conversar comigo, ele quer sentar
sentar e ter uma conversa séria comigo, eu vou trazer para minha vida uma série de situações trágicas, achando que ele vai terminar comigo, que aconteceu alguma coisa, que ele vai fazer uma grande revelação, e eu fico vivendo uma angústia, pedindo para antecipar o encontro e trazendo para mim aquela sensação insuportável. Existem muitas situações que a gente fica tentando prever e antecipar como se a gente pudesse viver aquele sentimento. Aí a gente está falando de um grau de ansiedade. O problema é que isso se intensifica, isso ganha uma força tão grande ao ponto de trazer pensamentos para ela muito angustiantes e muito sofridos. E às vezes a pessoa ela nem se dá conta que ela está vivendo tamanha angústia, tamanha tristeza ou ansiedade, e um simples detalhe é um gatilho. De repente alguém falou que a empresa decidiu que vai mandar pessoas embora. E aí eu já penso naquele relatório que pode vir, ou na reunião que meu chefe marcou comigo semana que vem, e eu vou ser uma vítima disso, abrir um quadro. A pessoa entra em pânico e principalmente ela entende que ela não pode fazer nada sobre isso. Ela pode dar todas as desculpas do mundo, mas se o chefe quiser mandar, vai mandar. Ela pode dar todas as justificativas que ela quiser para o namorado, mas se ele quiser terminar, ele vai terminar. Ou às vezes nem era sobre isso. Às vezes ele queria dar um presente, queria pedir em casamento, queria trazer a notícia de uma viagem, às vezes era algo bom e a pessoa sofreu muito por antecipação. Isso é muito comum, a gente vê isso acontecer todo dia no consultório. O que fazer sobre isso? É muito importante um acompanhamento terapêutico, a pessoa buscar a ajuda de uma terapia para ela tentar organizar esses pensamentos, lidar com essa ansiedade, principalmente com a ideia de total falta de controle e impotência, que de fato a gente vive todos os dias, né? Que a gente não tem essa força, esse poder todo sobre tudo e todo mundo, e que sim, a gente precisa aprender a lidar com o que é imprevisto, com muita calma, integrando nossos pensamentos, trazendo uma certa tranquilidade para lidar com isso. E tem pessoas que precisam até de medicamentos, que precisam fazer um tratamento com um psiquiatra, porque aí eles precisam de medicação para controlar a depressão, a ansiedade e acalmar um pouco ela bioquimicamente. Isso também é importante e às vezes a gente precisa do tratamento caminhando junto. Tanto o psicológico quanto o psiquiátrico. É fundamental muitas vezes a gente avaliar o paciente, entender qual é a condição dele, a situação dele e dar a melhor indicação e sugestão para a vida dele. Se você vive isso, se você conhece pessoas que vivam isso, é muito importante que você divida esse vídeo com ele para ele ter um pouquinho mais de consciência sobre isso, mas mais do que isso, busque ajuda, né? Vai entender o que está acontecendo com você, porque às vezes a gente até desenvolve algumas técnicas ali no momento de respiração, algum objeto que de repente te traga um pouco mais de segurança e te tire daquele momento de crise, mas você precisa se conhecer para entender o que te acalma, o que te faz bem e o que pode te ajudar em situações como essa. E se você quiser dividir um pouquinho comigo, eu vou ter o maior prazer em te ouvir e tentar te ajudar da melhor forma possível. Se faz sentido para você, se inscreve aqui no canal para que a gente possa continuar fazendo uma troca de informações, trocando mais ideias. E se quiser dividir, eu sou muito feliz em te ouvir e tentar te ajudar. Pense nisso.